Salve pessoal, tudo bem? Obrigado por vocês estarem voltando aqui para assistir mais um episódio do FBcast. Eu tenho certeza que se vocês estão assistindo os outros, os temas super interessantes estão agregando cada vez mais valor. É uma coisa que eu falo sempre, todo episódio vou continuar aqui repetindo. Pessoal, vocês estão cansados de ver aí nas suas redes sociais vários videozinhos aí de 1 minuto com vários assuntos que muitas vezes vocês não sabem nem quem são aquelas pessoas. Vocês acabam acreditando aí, levando para a vida de vocês e muitas vezes as informações não estão muito bem aí estruturadas aí. Aqui a gente faz diferente. Como aqui é um FBcast, que é o nosso programa que tem da Faculdade Barretos, a gente traz sempre pessoal que tem gabarito para poder falar sobre o assunto e pode ter certeza que o que sair aqui vai ser de grande valor para a tua vida. Hoje eu estou com mais 2 convidados. Um dos convidados já veio aqui antes, mas sempre responde bem ao meu convite. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante e super pertinente, que se chama mercado de trabalho. Como é que vai ser esse mercado de trabalho no futuro? Fica aí que você vai saber um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas antes de tudo, aquela coisa chata que vocês escutam de todo mundo que vem falar em qualquer tipo de vídeo que vocês assistem. Curte. Curte porque é super importante para o nosso trabalho. E compartilhe, porque eu tenho certeza que alguma pessoa vai estar precisando saber um pouquinho sobre esse assunto, vai ajudar ela lá no dia a dia. E esse tema, esse bate-papo de hoje, vai ajudar a elucidar, às vezes, algumas dúvidas que vai ajudar a direcionar a vida da pessoa. Então fica a dica aí. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje? Então hoje eu estou aqui com o Wellington, ele é coordenador de RH lá do Minerva. Cara, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que hoje você tem muito para agregar. Eu acho que a tua competência, a história do que você já estava me contando aqui agora, já me deixou muito curioso para muito mais coisas que a gente vai bater de papo hoje. Que legal, João. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui, participando aqui do FBcast. Obrigado, André, também, pela oportunidade de a gente discutir e debater aqui. Além de trazer um pouco aqui, agregar com vocês o papo, eu quero também aprender. Eu acho que essa discussão aqui com 2 caras super experientes, assim, também é importante para mim. Então, estou bem feliz e vamos nesse bate-papo. Valeu. Obrigado, cara. E Moleiro, nosso coordenador de administração lá da Faculdade Barretos, coordenador do curso de contábeis, coordenador da pós-graduação de gestão de pessoas e outras coisitas mais aí, né? Obrigado por você estar aqui de novo. Mais algumas funções, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite, João. É sempre um prazer estar aqui no FBcast. Sempre, como o Wellington diz, né? Sempre acrescenta pra gente. A gente tem sempre muito a aprender. A gente estava discutindo, inclusive, isso, né? Nós temos que estar sempre nos preparando, sempre aprendendo. Isso é extremamente importante para a nossa carreira. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado, Moleiro. Você que ainda sempre responde prontamente às minhas solicitações, né? Eu acho que o tema de hoje tem muito para agregar para as pessoas, porque eu vejo que, até o que é uma coisa que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, muitas vezes as pessoas têm vontades e sonhos de entrar para grandes empresas, ou mesmo conseguir um emprego aqui numa empresa da cidade, né? E às vezes ela peca pelo fato dela não saber, muitas vezes, o caminho ou como ela está se mostrando de uma determinada forma para ser um candidato atrativo para essas empresas, não é? Como que você está vendo hoje lá na tua profissão, né? O que você faz ali no teu dia a dia, essa questão do mercado de trabalho? E a influência dessa tecnologia, porque eu acho que mudou muito de 20 anos para cá, não mudou não? Sem dúvida, João. Se eu perguntar para vocês aqui, né, quantas empresas a gente imagina que tem se preocupado com o futuro do trabalho, a resposta imediata que eu dou são poucas, tá? Isso eu estou falando de maneira global, tá? As empresas brasileiras, até pela origem nossa, a gente tem muita questão do imediatismo, não muito planejamento, diferente do mercado, por exemplo, na Inglaterra, na Suíça, que tem uma cultura já de planejamento, de organização melhor que o brasileiro. Não que a gente não se organiza, mas quando a gente fala do mercado, é difícil a gente se antenar de uma maneira antecipada, né? Eu vejo hoje, né, se a gente olhar a necessidade, principalmente pós-pandemia que aconteceu, né, da gente se antecipar e se adequar ao momento, ela ainda está muito embrionária, né? A gente está vivendo hoje o que a gente viveria daqui 20 anos, 10 anos para frente.
né? Então, até saiu uma pesquisa recente da Dom Cabral com esse olhar de empregabilidade, que 23% das ocupações existentes até 2027 elas vão deixar de existir. Então, se a gente olha para o mercado hoje, as empresas, o que elas estão fazendo de diferente? Poucas vão ter uma resposta. Puta, eu estou me atualizando, eu estou buscando, eu estou desenvolvendo. Isso no viés do olhar da organização. Mas aí tem um lado do profissional, que é o quanto também as pessoas, os profissionais, os estudantes estão buscando se desenvolver e estão buscando se adequar a essa questão da tecnologia. Nós estamos falando muito de metaverso já, então, poxa, daqui a pouco a gente vai ter poucos cargos, né? Eu vi um estudo que saiu também recentemente, a gente vai ter algumas profissões da área financeira, da área contábil, área dos correios, que vão deixar de existir daqui a um tempo. Então, o quanto que nós, como organização e como RH, a gente precisa se antecipar e ajudar com que a gente tenha esse olhar dos profissionais que a gente quer trazer e quem já está dentro para se preparar para isso, para esse futuro, e dos profissionais que estão querendo entrar para as organizações, a gente quer realmente ajudar de forma a alertar isso também, né? Que precisa realmente buscar se adequar aos soft skills, buscar o estudo da inteligência artificial, que hoje virou muito moda, né? E o quanto esses skills já existentes que eles têm, o quanto eles têm que se antenar aquilo que é atualização, o quanto que eles podem ser diferenciais dentro desse ambiente de trabalho e por aí vai. Então é muita coisa que a gente tem para desenvolver nesse sentido, mas é um ponto de preocupação, tá? Ponto de preocupação. Como você vê isso, Moreira? Eu costumo falar que o nosso mercado hoje, ele vive o ambiente, tá? O que está acontecendo no ambiente externo, né? Nós estamos num ambiente hoje que a gente chama de VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E para se adaptar a esse mercado VUCA, a esse mundo VUCA, nós temos que estar muito bem preparados para isso. Como o Wellington disse, né? Estarmos desenvolvendo as nossas soft skills, estar sempre estudando, sempre aperfeiçoando. O mercado hoje ele tem que evoluir muito rápido. Nós estamos num mundo ágil. Qualquer tempo perdido hoje, a gente fica totalmente, vamos dizer assim, despreparados, atrasados em relação ao mercado. Os conceitos de gestão, as ferramentas de gestão, elas mudam hoje a todo momento. Então, é extremamente necessário que o profissional hoje ele esteja sempre se capacitando, sempre lendo, sempre entendendo o que está acontecendo no mercado, porque senão ele fica realmente atrasado, ele vai acabar ficando fora do mercado. Eu tô ouvindo vocês falando, principalmente quando você disse de que hoje a gente está vivendo muitas vezes coisas que há 10, 20 anos já acontecia fora do país. Né? Eu lembro que quando eu estava com 19 anos, então já faz um tempo, foi quando eu conheci a Disney. O dólar e o real ficou 1 por 1, e aí eu consegui ir para conhecer, né? Era uma coisa que era um sonho de infância. E, cara, eu lembro que eu já estava na faculdade e eu lembro que quando eu vi a estrutura de trabalho do lugar, um lugar tão grande, com fluxo de cliente tão grande, massivo mesmo, né? E a estrutura do negócio acontecendo de uma forma tão perfeita e arquitetada, assim. Tem uma situação específica, 3 horas da tarde tem a parada onde os personagens vão passar. Então, e é naquela rua principal, é um trajeto principal. Eu fico imaginando se fosse aqui no Brasil. Mas a hora que tá todo mundo ali, tá lotado de gente, mas a hora que dá 3 horas, tá tudo tão organizado e o fluxo de gente, para as pessoas em casa que às vezes não conhecem, é coisa de 100 mil pessoas eles conseguem organizar em questão de alguns minutinhos. Minutinhos mesmo, não é horas. Sem precisar ficar bravo ou chegar algum policial dando borrachada para o pessoal, né, sair do meio da rua. E aquilo acontece numa perfeição e de repente o fluxo continua naturalmente. As pessoas participam das atrações, as pessoas comem, as pessoas compram, o índice de furto é baixíssimo. Então há um controle muito grande daquela população, porque eu vou dizer que é uma população, não são poucos clientes, é muita gente. E de uma forma tão perfeita e tão inclusiva em algumas questões, por exemplo, alguns cargos específicos, você tinha um idoso trabalhando na potencialidade daquilo que ele podia entregar. Ninguém ia pegar aquele cara e colocar num lugar onde ele não teria competência para aquilo. Numa outra posição, era tão bem arquitetado que eu falei, pô, eu quero vir trabalhar nesse lugar, porque é maravilhoso, né? E aí eu voltei para o Brasil na época, a gente continua estudando, e eu tô vendo hoje chegando coisas que há
30 anos o pessoal já estava fazendo lá de uma forma incrível, sabe? Eu não sei como que é para vocês hoje, porque eu vejo que as pessoas que deveriam ser, né, os funcionários, né, os colaboradores da empresa, chegam de uma forma muito crua e muitas vezes esperando muito que a empresa ofereça para eles esse despertar da importância de pegar firme naquele emprego dela, né, que os benefícios sejam incríveis para estimular que ela tenha motivação todo dia para ser a melhor, né? Eu não sei como que vocês devem lidar com isso, porque vocês mexem com muita gente. Hoje, vamos falar um pouquinho de autodesenvolvimento nesse sentido, né, cara? Assim, a gente tem hoje na prioridade da agenda do líder, né, segundo a GPTW, né, que saiu recentemente também, o autodesenvolvimento é a quarta prioridade na necessidade de estímulo do líder para o liderado dele. Porque realmente o cenário hoje brasileiro é de que os profissionais eles aguardam muito a empresa tomar a iniciativa da responsabilidade pelo desenvolvimento do colaborador. Tá errado, né? E aí, o que a gente fica para trás? Aí a gente tem que buscar, aí tem a escassez de profissionais, porque eu não tenho um profissional qualificado o suficiente, numa promoção que a gente tem às vezes, né? Isso não estou falando só da empresa onde eu estou, mas estou falando de mercado. É difícil você achar um profissional naqueles skills necessários. Então, nós temos um problema sério no Brasil hoje em relação a idiomas. Então, você tem poucas pessoas qualificadas hoje que têm o próprio inglês avançado hoje, né? Ou mínimo para que ele possa desenrolar uma fala em outro país, né? Então, as pessoas, os profissionais têm essa necessidade ainda de amparo da empresa e pouco autodesenvolvimento, né? E aí, no papel de líder, né, e aí da liderança, tem essa necessidade de que ele precisa priorizar isso na agenda dele, do quanto ele está estimulando o time a ter o autodesenvolvimento e não aguardar a empresa. E cada vez mais a empresa está deixando de investir não na qualificação daquela necessidade do cargo, enfim, mas daquilo que ela precisa de soft skills, porque o comportamento é do colaborador, então é aquilo que eu vou levar para a vida, não vou levar para a empresa, né? Então, essa mudança do mindset desses profissionais, ela tem que ser... tem que estar na pauta da agenda do líder para que ele possa contribuir com isso também. Porque isso é cultural, tá, João? Então, infelizmente, no nosso Brasil, isso acontece de maneira muito avassaladora em qualquer tipo de empresa, enfim, porque tem essa dependência de que era lá atrás, né? Se a gente olhar uns 20 anos atrás nas empresas, você tinha um LNT, levantamento de necessidade de treinamento, em que você colocava lá, puxa, eu quero dar um curso de graduação para o meu colaborador. E aí a empresa lá, ela tinha o investimento lá de um subsídio que ela poderia dar para o cara se formar. Hoje em dia isso não existe mais. Porque as empresas acreditaram que, ok, ele vai me atender naquele momento, mas eu posso ter um profissional competitivo que eu posso perder para o mercado. Então cada um precisa buscar por si só, mas existe essa cultura tipo da dependência da organização para poder ter a sua formação, o seu desenvolvimento, né? Então, isso a gente perde um pouco o diferencial quanto profissional. André, e na faculdade, que eu acho que, na verdade, para tentar mudar esse padrão dessa cultura, é você tentar entrar com alguma questão, né, educacional no processo da formação dessas pessoas, né? E eu acho que a faculdade, né, ela tem um papel fundamental. Né? Como que você está vendo isso? Por exemplo, porque os alunos que chegam vão ser os possíveis candidatos para isso que o Wellington está falando, né? Sim, e é por isso que a gente tem adaptado e mudado tanto, né, as disciplinas, as matrizes dos cursos, principalmente administração, porque ela lida com esse mercado volátil que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, hoje, como que a gente tem preparado os alunos para saber lidar com essa grande complexidade do mercado? Hoje as disciplinas deixaram de ser exclusivamente teóricas. Então a gente tem todo semestre, por exemplo, desde o início do curso de administração, de ciências contábeis, entre outras, que na Faculdade de Barretos isso virou institucional, o projeto de extensão, em que o aluno tem ali algo vindo do mercado, uma situação real vinda do mercado, na qual ele vai desenvolver um projeto para solucionar aquela demanda do mercado. Mas o que eu tenho percebido, né, para acrescentar aqui, e o que o Wellington já falou, é que tem uma questão cultural ainda muito forte, que quando a gente vai ministrar uma disciplina dessa, eu sou professor de uma disciplina dessa, o aluno ele ainda é muito resistente. Muitos, né? Alguns não, mas muitos alunos ainda são muito resistentes. Então fui desenvolver com eles uma ferramenta de gestão de frotas, esse semestre agora. E eles tinham que lidar com Excel para fazer o controle de custos de frota. E eu senti muita resistência, eu não sei Excel, não sei trabalhar com planilhas. Ainda estou no terceiro
semestre do curso. E eu falava, gente, vocês já estudaram, já tentaram estudar, mas eles ficam esperando, ainda é algo muito cultural, que eu, para eles desenvolver a planilha, que eu ensine o básico do Excel. E eu forço esses alunos, né? É a lógica dessas disciplinas, que a gente força esses alunos a eles buscarem conhecimento de Excel. Porque nunca foi tão fácil, vamos falar a verdade, né? Estudar, se preparar enquanto é hoje. Hoje você paga um curso de Excel na Udemy por R$ 22,90. Você faz um curso avançado de Excel. Então, antigamente, né? Não tão antigamente, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando nós estávamos ali estudando, a gente não tinha essa facilidade. Era caro fazer um curso de inglês, era caro fazer um curso de Excel. E hoje ficou muito mais fácil, muito mais barato. Eu lembro que quando eu me formei, que eu fiz faculdade, um curso de administração, era R$800 na época, que R$800 era 5 vezes o salário mínimo, 5, 6 vezes o salário mínimo. Hoje um curso de administração está muito mais barato. E ainda há uma resistência do público externo de fazer uma faculdade, de aprender o Excel, de aprender o inglês. Então, a gente tem preparado esse aluno que tem essa resistência a perder essa resistência e entender essa necessidade de buscar conhecimentos também, de promover o autodesenvolvimento, como a gente tem falado, que o mercado busca esse autodesenvolvimento, o mercado busca essa proatividade do profissional. Então, a gente tem preparado também o aluno para essas duas soft skills, para essas duas qualidades, para que ele vá para o mercado também já com essas características que o mercado exige. Eu vou tentar somar o que vocês dois estão falando, porque eu penso assim, eu acho isso muito verdade o que você está falando, mas a gente está falando aqui de 3 profissionais, nós 3, que vivemos uma fase de transição do surgimento da era digital. Então a gente viveu a era analógica, a gente soube lidar com esse processo de apropriação dessa nova ferramenta. E a gente mesmo, às vezes, fica meio que tem que... larga um pouco o celular e vamos ler aquele livro que eu preciso ler. Agora, você imagina essa galera nativo digital, muitas vezes, que tem um estímulo muito forte ao prazer imediato dos videozinhos curtos que estão entregando para ele, o algoritmo está entregando o tempo todo, para ele poder abrir mão daquele vídeo que está trazendo aquele prazer para ele sentar e estudar, que não vai trazer um prazer que seja imediato agora. É aquela troca, né? Eu vou comer o bolo de chocolate ou eu vou comer aquela comida integral, aquela comida saudável, que o gosto vai ser muito pior, mas que a longo prazo eu vou ter muito mais qualidade de vida. Essa troca do prazer imediato, né, para a felicidade futura é muito difícil. Eu tenho uma disciplina, essa nova mudança que o André está falando, a gente pegou toda a matriz do curso, pensando no que você está trazendo mesmo, e tentou transformar essa matriz de um jeito muito mais dinâmico. Hoje a matriz do nosso curso é uma matriz muito mais onde o aluno participa mais ativamente daquilo que da incorporação da necessidade de ser ativo, de ser agente ativo do processo. Para um dia chegar lá para você, com isso que você está procurando, né? Com essa mudança cultural já do cara entender que ele precisa fazer. Uhum. E então a matriz ela vai trazer essa inserção da cultura de fora, né? Dos problemas da sociedade para dentro da faculdade, onde o aluno vai trabalhar com problemas reais, não só teóricos. Mas logo na entrada, a minha disciplina é juntar 250 alunos dentro, que são os primeiros anos, dentro de um teatro, e minha aula está com eles toda semana, trabalhando conceitos de soft skills. Porque eles ainda não entenderam que hoje os soft skills é pré-requisito para qualquer tipo de contratação em qualquer empresa, porque a competência técnica a faculdade vai dar e a empresa treina. Mas a questão psicológica, né, emocional da incorporação do papel ali, é dele, ele que vai ter que entender. E, cara, aí começa com autoconhecimento, você começa a falar ali de motivação, você vai falar de algumas coisas para ele entender a importância dele. Eu tô para te dizer que tem até aluno de psicologia que deveria falar, cara, eu preciso aprender isso porque isso vai ser a base da minha profissão. O cara fala, pô, que chato. Nossa, eu tenho que sair do meu trabalho e agora tenho que falar de autoconhecimento. Pra quê? Eu já escutei aluno falando isso. O que isso vai me ajudar depois no meu trabalho?
Entende? Nossa, que professor como ele é chato. Por quê? Porque fala as coisas que você não quer ouvir. Do tipo, larga o celular e vai estudar. E isso me frustra quando você fala, olha, muitas vezes as empresas buscam de fora, porque dentro aquele profissional é ausente, né? Só somar um ponto que vocês trouxeram muito importante, assim, a gente tem hoje no Brasil, se não me engano, são 136 milhões de pessoas economicamente ativas, ou seja, que estão empregadas. E é um dado interessante, porque desses 136 milhões, 17% tem formação superior. Ou seja, a gente está escasso de pessoas que querem, mas aí eu vou atrelar isso muito àquilo que nós falamos aqui de tecnologia, porque, querendo ou não, a tecnologia ela ajudou, ok, a gente a acelerar em muitas coisas que a gente já estava atrasado, quando compara, por exemplo, a gente com a Disney lá em algumas situações, mas, por outro lado, ela atrapalha. Por exemplo, hoje o chat GPT, a gente vê que alunos querem copiar trabalho de faculdade ali dentro, e traz pronto para você se você quiser, né? Então, eu percebo isso na geração mais jovem, inclusive nas empresas, que tem esse imediatismo, sim. Então, assim, poxa, eu preciso fazer aqui pelo caminho mais fácil e não por aquilo que vai me agregar lá na frente. Então, tem a questão do imediatismo ali que me sustenta e tal, ok? E caso eu olhar para fora e ter uma necessidade que uma outra organização ou outro lado vai me beneficiar no sentido de propósito, esse jovem também ele pode fazer uma transição. Então, tem um olhar nosso da preocupação como empresa de que do quanto ele está buscando e quanto está sendo saudável esse olhar assim, dessa geração de maior tecnologia e inteligência artificial em si, e o quanto a gente vai reter essas pessoas porque, de fato, esses jovens eles buscam propósito. Não é salário, não são benefícios, são totalmente vidrados em tecnologia, então se está dentro de uma área em que eu vou ter um trabalho totalmente focado em processo só, em cuidar de processo, não. E são profissionais que não são tão profundos. Então, tanto é que uma das soft skills que a gente tem buscado muito nos profissionais hoje, não só dentro da Minerva, mas olhando também para as outras empresas, é o pensamento analítico, é o quanto ele tem o poder de análise sobre uma situação e que ele vai ter que desenrolar. Mas a gente percebe que essa geração mais jovem, os millennials que estão chegando agora, eles não têm a paciência de lidar com essa situação. Então, é um desafio gigante da gente preparar essa galera. E realmente, João, o que você trouxe da gente... Tem uma máxima que a gente fala no RH, que a gente tem que contratar caráter e a gente treina habilidade. Então, o comportamento ele é muito importante numa contratação. Ele tem um maior peso, eu costumo dizer que é 70% o comportamento, então são as soft skills, e os 30% a gente vai treinar dentro de casa, caso necessário, entendeu? Então, mas hoje está bem concorrido isso também. Eu acho que o que frustra muito esse pessoal é que a hora que eles confrontam a necessidade deles terem que fazer a parte deles e não esperar tanto, né? Porque da mesma forma que você vê isso acontecendo lá dentro da empresa, a gente vê na faculdade, por exemplo, o aluno espera muito que o professor dê para ele a nota. O aluno espera muito que o professor dê uma aula show para que ele consiga ter atenção. O professor, ele espera muito que o professor consiga ensinar para ele em uma aula, que ele não tenha que ainda ter que sentar na casa dele, ter que abrir um livro e ter que tentar estudar mais um pouco, sabe? Uhum. Tudo também muito na base da troca. Então, por exemplo, olha, vocês vão ter que fazer esse trabalho, mas e quanto vai valer de nota? Né? Porque se não tiver essa troca, no sentido de eu perceber o valor, né, isso não me beneficiar de algum jeito, eu não me envolvo. E ele não entende que não é uma troca, é um oferecimento. Então a faculdade não ganha com o aluno fazer ou não o trabalho. O aluno ganha em se propor, em colocar numa situação onde ele vai desenvolver ali uma competência que para a faculdade... Mas ele ainda assim, para ele poder desenvolver a competência, eu preciso chegar para ele e dizer, olha, eu ainda vou te dar um ponto para você ter o senso de que agregou valor do que, na verdade, você entender a importância de que você que tem que desenvolver isso aí, né? Exato. Para o próprio desenvolvimento, né? Nós, enquanto, não só como alunos, que a gente está falando em especial agora de alunos, mas enquanto profissional, a gente tem que entender que buscar conhecimento, nós não estamos agregando valor para a empresa. Então, a empresa ela não tem que ser, ela tomar a atitude de oferecer treinamento.
A gente está agregando valor para nós, para o nosso currículo. Até porque eu não sou objeto daquela empresa. Eu posso futuramente ter outras ambições, ir para uma outra organização, ir abrir meu próprio negócio. E aí, como que eu vou lidar? Só aprendi aquilo que a empresa me exigiu. E agora? Agora eu estou numa outra situação, em um outro momento, numa outra região, num outro país trabalhando. E aí, só aprendi aquilo. E agora? O que eu faço? Então, tanto o profissional quanto o aluno, ele tem que entender que ele tem que agregar para ele, para a carreira dele, para o conhecimento dele, para o resto da vida dele. Não é só para aquele momento, para aquela empresa, né? Então, infelizmente, ainda se pensa muito. Eu vou fazer uma pós-graduação se eu for receber uma promoção na empresa. É algo meio condicionado, é como se fosse uma troca. E não é uma troca, eu vou fazer uma pós-graduação porque eu quero me aperfeiçoar nesse assunto, e aí eu vou estudar para me aperfeiçoar nesse assunto. E essa incompatibilidade de mindset dos alunos, por exemplo, nesse caso, né, com as instituições ou com a própria empresa, isso eu linko muito com a questão educacional que a gente falou, né? Isso não é de agora, isso é uma construção que foi feita aí, vem de constituição familiar, vem de que nós, como brasileiros, a gente não teve uma preparação. Isso a gente vai olhar o modelo de ensino que a gente tem no país, né, que a gente não se preparou para essa aceleração do modelo artificial, de inteligência, de tecnologia. Então, o quanto essa geração, a gente estava também, enquanto pais, né, ou enquanto pessoas mais maduras que estavam lidando com essa geração, a gente se preparou para a chegada deles também, né? Então, eu vejo muito isso. E agora, para corrigir isso, é um caminho mais árduo, né? É desafiador. E aí eu acho que aí vai para a empresa, porque eu penso assim, a empresa também tem que ter uma gestão muito clara, no sentido de estar aberto a essas mudanças, né? A essa história, essa cultura que chega. Porque se a gente não soubesse adaptar isso, né? E a hierarquia ali, o processo de gestão, não tiver muito bem desenvolvido e muito bem, os processos não estiverem muito bem estabelecidos, a hora que esse cara entra para a empresa, ele também vai estar perdido ali dentro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí ele vai lidar, não só vai estar perdido com a falta de preparação dele mesmo para lidar com o ambiente, mas também para lidar com outras gerações que ele vai se deparar, né? Eu vou dizer bem claro, até 2040, a gente tem estudado isso muito dentro do RH, com as próximas gerações e com quem está também, né? Então, até 2040, nós vamos ter, se não me engano, são 57% da população trabalhando que vão ter mais que 45 anos. Então, nós estamos vivendo, pela primeira vez, 4 gerações juntas trabalhando. De que forma que a gente vai lidar com esses profissionais que estão dentro, que estão com mais de 45, porque a população está envelhecendo, e a nova geração que chega com esse olhar de imediatismo, né? Ou de troca que você falou. Se me beneficia, ok. Se não, eu estou indo embora, obrigado. Então fica difícil reter, né? E quem está dentro, que são os mais antigos, como é que essa galera assim, também vai ter um mindset mais aberto para lidar também com essas transformações que a gente está vivendo, né? De necessidades, de tecnologia, porque é mais difícil. Então, enquanto organização, a gente tem um desafio de preparar esse público que vai envelhecer daqui a um tempo e de como é que eles vão lidar com o futuro disso e quanto a gente vai manter essa galera dentro, trabalhando, rendendo, performando. E esse time que chega, essa geração nova, o quanto que a gente também vai lidar para ele lidar com essa oxigenação entre mindsets que são muito diferentes e ter uma entrega na mesma linha. Então, isso vai ser sobrevivência do negócio, né? Então, nós vamos ter que investir bastante em treinamento, em capacitação e principalmente em gestão de pessoas. Eu fico pensando na liderança de um setor onde você tem 4 gerações acontecendo ali dentro. Essa pessoa que está ali, né, direcionando, putz, o cara tem que ter uma cabeça muito boa para saber em qual hora saber comentar sobre o que, com quem, de que forma. Porque a gente sabe que uma forma de você fazer alguém de uma geração mais antiga produzir, às vezes você dá uma apertada de um jeito ali no parafuso. E o outro, se você apertar um pouquinho a mais o parafuso, pode ser que não renda do mesmo jeito. E tem que saber conduzir, isso é um grande desafio, né? Sem dúvida, é difícil. Para o líder, ele vai ter que ter esse olhar mais amplo e macro e usar a liderança situacional para isso, porque ele vai ter que lidar com cada pessoa em uma situação diferente.
é um mindset diferente, é uma geração diferente. Então, foi uma formação diferente, histórias de vidas diferentes. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com os líderes, né, que eu atendo lá na Minerva, é que o quanto a gente tem escutado essas pessoas, o quanto a gente conhece da história de vida delas. Porque, querendo ou não, ali eu tenho um profissional que ele entrega, mas por trás eu tenho uma pessoa e que eu preciso entender quais são as angústias, quais são as emoções que essa pessoa tem, como é que ela tá no dia a dia, se ela tá se sentindo bem ou não, se ela tá confortável com quem senta do lado dela agora, ou com quem tá chegando, que tem mais expertise que ela, que tem mais bagagem. Então, é um desafio pro líder, tá? É um desafio pro líder. E a gente, é por isso que eu falei que um dos pontos que a gente tem que preparar é a gestão de pessoas. É o quanto esses líderes vão estar preparados para lidar com esse modelo atual, né? E é um desafio também para saber selecionar as pessoas. Exato, né? Exato. Assim, também. Aí do nosso lado, como RH, além da escassez de profissionais, é o quanto a gente tem que lidar com a necessidade dessa geração nova que chega. Vou te dar um exemplo, né? A gente tem a questão da semana de 4 dias, que já está sendo feito modelo muito forte lá na Inglaterra, Suíça, e agora vai entrar esse ano muito forte nos Estados Unidos. E aí já é alguma coisa, já tem um cheiro aqui no Brasil, puxa, como é que vai ser esse modelo de jornada de 4 dias e tal? Eu já tenho um jovem que a gente entrevista hoje, que a pessoa já fala, viu, mas o modelo é de 5 ou de 4? Olha só. Cara, os caras já estão antenados. Né? Já estão... Não, calma, mas aí, né, porque não tá no Brasil ainda, calma, né, cara? Então, assim, é muito louco, né? E não entender isso no processo como se fosse uma forma que ele já está querendo evitar o trabalho. Porque, vamos imaginar, o pessoal mais antigo talvez olhasse para isso na entrevista e falasse assim, isso aí eu não contrato, que desde o começo está dizendo que ele é preguiçoso. Não é que vem o preconceito da geração anterior, né? Porque o pessoal da geração anterior nunca faria esse tipo de pergunta. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, até o ambiente que as pessoas fazem entrevista, né, cara? Às vezes a pessoa, por exemplo, é um candidato que, assim, que ele tá no trabalho, antigamente, se o cara ele fizesse do celular uma entrevista de seleção, pô, o cara não se preparou, mas às vezes é a situação que você tem que entender do cara. Ele tá se dispondo a falar com a empresa, né? De entregar o currículo dele ali na fala, de falar um pouco da experiência e tal. Não é a forma que, às vezes, é claro... Ele precisa se preparar, mas às vezes a condição que ele está no momento, eu não posso ter esse preconceito porque ele pode ser um bom profissional, né? E aí cabe nós, como recursos humanos, a gente ajudar o líder a ter esse entendimento, né? Porque eu costumo dizer que para a gente trazer um candidato e para a gente enxergar essa questão de histórias, de mindset, de soft skills, de hard skills e tal, a gente tem que quebrar um preconceito na gente mesmo antes de vender isso para o líder, né? Porque se o RH já tem isso no começo, é por isso que eu sempre costumo dizer, a gente precisa se antecipar ao mercado, se atualizar muito nas ferramentas de seleção, a gente se preparar e se antenar aquilo que está acontecendo lá fora, né? A inteligência artificial, de novo, ela vem para isso, a gente vê algumas plataformas aí hoje que a gente já tem uma avaliação prévia do candidato, tem empresas hoje, né, principalmente startups, que já estão contratando direto por uma suíte que tem algoritmo de tecnologia, sem olhar o candidato. Nossa. E aí você se prende a algumas organizações mais tradicionais, que você ainda tem que ter olho no olho, então você tem que entender muito também qual que é o modelo que a companhia, qual que é o perfil dessa companhia e qual é o perfil da cadeira, até para você atrair de uma maneira mais exata, né? Que futuro doido. Eu tô fazendo um esforço para lembrar, porque eu li recentemente de uma empresa que fez essa contratação no escuro. Eu li recentemente na revista Exame. E a contratação era toda sem ter contato visual com o candidato, para que os preconceitos, né, os paradigmas não pudessem influenciar na hora da contratação, que ele contratasse o profissional pelo que ele é e não pelo que ele aparenta ser. Então, eu acho bastante interessante, né? Mas como lidar não apontei para ele, mas não estou falando dele, com um líder, eu tenho certeza que não é o caso dele, né? Com um líder que ainda é aquele cara que tem a dificuldade de mandar um e-mail, né? Você passar isso para um líder, você convencer. Existe. Mas eu digo para vocês que assim, esse líder não vai sobreviver no mercado. Não, né? Não vai sobreviver. Automaticamente ele vai ser expurgado da empresa ou de onde ele estiver na situação, porque não vai sobreviver. A tecnologia ela está tão vindo nessa exigência, aí vem um outro lado nosso,
que é o do quanto, na verdade, a gente quebra esse preconceito frente a vários movimentos que a gente está tendo no país hoje, né? Então, a gente teve lá alguns exemplos do próprio Magazine Luiza, que fez o programa Porta de Entrada para Negros, né? A gente vê hoje alguns programas, inclusive a Minerva fez recentemente um programa chamado Minerva Tech, e que foi para a gente atrair profissionais de tecnologia para dentro, a gente formar esse cara, até para suprir uma necessidade nossa, profissional de tecnologia. Então, a gente vê outras organizações fazendo essas seleções às cegas para que você crie uma disrupção dentro desse viés, às vezes, um pouco ainda embrionário em algumas empresas, no sentido, puta, eu aceito aqui a diversidade, eu aceito um profissional que ele tem mais de 45 anos, eu aceito um profissional negro e tal, mas aí a gente enxerga ainda que existem culturas ainda que não aderem a esse modelo, que vai ser difícil sobreviver. Eu acho que o grande momento da disrupção foi quando eu estava falando para vocês aqui antes da gente começar. Eu acho que a pandemia fez a gente obrigatoriamente acabar indo para a tecnologia, porque senão a gente não iria sobreviver, né? Os negócios precisaram continuar acontecendo. Eu mesmo, antes da pandemia, eu sempre fui muito preconceituoso com relação ao atendimento virtual, porque eu sempre gostei de estar próximo, porque para mim, pro meu trabalho, a leitura corporal é extremamente importante e a tecnologia me faz ver o rosto da pessoa. Mas eu não vou ver a perna balançando, eu não vou ver a forma como a pessoa está sentada, eu não vou ver o entorno daquela pessoa, eu não sei o que ela está fazendo ali. Mas obrigatoriamente a gente acabou indo, e hoje eu tenho paciente no Brasil inteiro, tem paciente fora do país, que também, então, a ferramenta eu vou trazendo uma coisa muito importante, que você fez com que o paciente que estava morando na Inglaterra, por exemplo, que tem afinidade com a língua, mas existem questões que ainda, independente do quanto tempo você mora no país, vai atrapalhar conversar com um nativo, né? E aí você vai conversar com um psicólogo em inglês e talvez o sentido que ela está usando na palavra não seja o sentido que o psicólogo em inglês está ouvindo. Então, talvez melhor conversar com um psicólogo brasileiro, com língua nativa dela, né? E hoje você pode fazer isso graças à tecnologia. Hoje, reuniões, né, igual a gente estava falando, quando eu tenho reunião com os meus colaboradores, 1 hora de reunião, todo mundo virtual, é extremamente mais produtivo do que 1 hora de reunião presencial. Então, as ferramentas vieram de uma forma importantíssima para essa mudança. Mas eu ainda vejo algumas pessoas, gestores, os donos de empresa, presidentes, que têm uma dificuldade muito grande de aceitar essa mudança, exigindo um retrocesso, né, de coisas que a gente percebeu que é muito melhor. Que talvez ter um híbrido disso tudo seja o grande segredo, não totalmente online, mas também não há mais a necessidade desse total presencial, né? Exato. E digo mais, esses líderes, gestores e tal, serão vencidos pelo cansaço, porque a gente não vai ter uma mão de obra futura que ela vai tá atrelada ao modelo 100% presencial, né? Eu fiz uma experiência, e aí assim, né, até como quebra de paradigma que você falou, né? Eu vivi também outras gerações e me adequei. Então, assim, eu fiz recentemente uma contratação para o meu time de trabalho 100% online. Então, eu só fiz entrevista com o candidato online, sem estar aqui, porque ele era de outra cidade, e eu só vi ele no momento de assinar o contrato, aqui em Barretos. Então, foi desafiador para mim? Foi, porque, poxa, de novo, né, puta, eu não fiz né, a leitura corporal, eu não sei se o cara realmente estava ali, no olho, é diferente, eu não senti a energia, é por uma tela, né? Mas eu criei essa disruptura de aquilo que eu te falei. Se o RH não acredita nisso, eu não posso vender isso também e cobrar do meu gestor, entendeu? Então, eu como profissional de RH, eu preciso realmente criar isso dentro de casa para que eu também ajude o meu gestor, o meu líder com quem eu trabalho, com quem eu quero desenvolver, a trazer esse olhar também, né? E não é fácil, cara, não é fácil. Mas, assim, é um processo de evolução cultural, eu diria, tá? E que exige a gente quebrar paradigmas. E como é cultural, é muito difícil mudar, né? Quando algo se torna cultural ali, ainda mais por tanto tempo, e a gente vem de uma cultura onde a educação ela foi pensada na Revolução Industrial. O modelo de educação, as fileiras, o professor lá como em cima de um palco, né, como figura central, foi pensada para preparar os trabalhadores lá na Revolução Industrial. E aí a gente vem nesse conceito, nessa cultura, criando essa cultura há muitos anos já, há décadas, há centenas de anos, né? E aí a gente vê o quê? Uma mudança
muito grande, uma mudança, algo disruptivo. Então não é fácil mudar essa cultura. Então, mas ela é necessária, essa mudança. E ela é urgente. Não, e o quanto o líder ganhou no chapéu dele como líder, vários pontos. Porque agora, pós-pandemia, o cara tem que fazer gestão emocional, que antes a gente não falava disso lá atrás. Né? A gente fala hoje de profissionais, aí vem muita questão do burnout, enfim, da depressão, que o cara precisa buscar ajuda, mas que ele, às vezes, suavemente, a gente tem alguns comportamentos no dia a dia que o próprio líder não sabe lidar ou não observa, porque não faz a leitura do profissional. Então, o próprio gestor, ele foi ganhando coisas na bagagem de responsabilidade dele, na mochila dele, que agora ele tem que correr para ele poder lidar com tudo isso. Então, como é que ele faz essa gestão? Eu costumo dizer, ele ganhou isso, e quem cuida dele, né? Então, a gente precisa dar esse respaldo para que ele possa também lidar com tudo isso, né? Um outro exemplo, claro, né? A gente vê algumas companhias instituindo diretoria de felicidade. Não sei se vocês viram, mas a gente tem grandes organizações montando isso, que, ao meu ver, é super legal. Mas quando você vai discutir isso na mesa com alguns outros profissionais mais antigos, cara, isso aí é frescura. Diretoria de felicidade, para quê? Isso é só mídia, né? E não, cara, a gente está se preocupando com uma gestão emocional dos colaboradores. É legal a gente ver empresas despertando para isso, entendeu? Porque é o futuro. É o futuro. Nós vamos ter que ter alguém olhando para isso, porque as pessoas são feitas de emoções. Eu acredito que grande parte das posições, das ocupações hoje vão ser supridas por máquinas, por tecnologia, por robôs? Sim. Mas jamais a gente vai deixar de ter necessidade humana para lidar nas organizações, tal, porque é sentimento, cara. Isso não... São sensações, são emoções, e isso a gente tem que cuidar. Então... É desafiador, tá? Mais uma vez. A gente tem muito trabalho. E eu acho assim, agora é opinião pessoal, mas é profissional, depois de anos trabalhando na área. Eu acho que é interessante as tentativas de muitas vezes a gente fazer um processo baseado totalmente em algoritmo, mas eu acho que passa uma comunicação meio equivocada no sentido de que você não pode ser 100% o algoritmo, porque essa pessoa que vai ser selecionada não é robô. Né? É uma pessoa que vai vir com essa questão emocional junto. Então, a hora que você selecionou uma pessoa extremamente técnica, por algoritmo, ele avaliou, mas e o emocional dessa pessoa que veio? Como que é esse comprometimento? Que isso um algoritmo não consegue avaliar. Talvez ainda, mas hoje a gente ainda tem que entender que a gente precisa ter essa análise, porque senão a organização mostra que a tua porta de entrada foi meramente uma máquina que te trouxe. Então, significa que você é menos importante no processo do que uma máquina dizendo para você quem você é. Acho que é importante essa seleção? Acho que é importante, mas eu acho que a gente não pode esquecer dessa avaliação, mesmo que seja à distância ou quando estiver aqui assinando o papel, para você olhar mesmo aquela pessoa, porque a gente tem anos de psicologia estudando comportamento humano, né, para tentar analisar o que leva as pessoas a serem quem elas são, formação de personalidade e tudo mais, para a gente descartar isso totalmente, porque o ChatGPT está dizendo para a gente que isso está errado, sabe? É não cair no filme do Exterminador do Futuro, porque senão daqui a pouco... Selecionar a melhor máquina, melhor processador... Porque... tem exemplos, vocês já viram que o próprio inteligência artificial disse que o problema muitas vezes da humanidade é o próprio ser humano. Então, se a gente acabar deixando tanta responsabilidade de forma às vezes descontrolada na mão de algoritmos, quem serão as pessoas que a gente vai estar desenvolvendo no futuro? Que eu acho que é o grande tema do nosso papo de hoje. Como que você vê, então, o mercado no futuro? Eu acho que assim, a gente acredito muito que o mundo está cada vez mais ansioso, e é isso que você trouxe um pouco da ansiedade, né? Porque as empresas estão querendo adequar essa tecnologia, ok, legal, e aí você tem o passo de produtividade, de buscar ser mais eficiente e tal, que você não significa de você ser assertivo naquilo. Então, por exemplo, vou buscar alguém, um profissional. É aquilo que você falou. Tem o sentimento, tem as emoções, e o quanto eu estou dando a chance para que eu tenha uma observação um pouco mais detalhada desse profissional, além de uma tela, por exemplo. Ou além de uma seleção às cegas, né? E aí eu vejo muito do quanto a gente, como organização ou como profissional de RH,
a gente tem buscado alinhar a necessidade das companhias, né, para esse modelo, aí acompanhando a cultura, respeitando o valor interno que já, assim que já existe, né? Eu acredito muito na questão do olhar da marca para fora, né, e da marca para dentro. Não adianta nada eu ter uma puta marca da empresa, enfim, fazer altos programas portas de entrada, enfim, se eu não me preocupo com quem tá dentro já, com esse cuidado de quem tá dentro, né? Então, eu acho que não dá para perder, João, essa sensibilidade em relação às emoções, às pessoas, ao cuidado, né, da gestão emocional, enfim. Como também não dá para perder essa questão da credibilidade em relação ao que está vindo em relação à tecnologia. Eu acho que tem que se fazer um equilíbrio, né? O resultado é importante? Muito, porque as empresas elas sobrevivem disso. Mas se eu não cuidar bem do ser humano, que ele está além de qualquer máquina, de qualquer inteligência artificial, além de qualquer algoritmo, eu realmente não sustento isso daqui para frente, né? Vai ser bom, porque nós vamos ganhar mais velocidade, agilidade, produtividade, ok, enfim, mas vejo que não dá para fazer isso sem gente. Então nós temos que cuidar muito bem disso. Aquela coisa assim, a gente acaba passando sem querer aquela comunicação, né? Vamos selecionar um candidato às cegas por um algoritmo. Mas vamos trabalhar direção de felicidade, né? Fazer uma diretoria de felicidade dentro da empresa. Aí você começa a perceber que parece que são duas conversas diferentes, né? Ou o nosso profissional tem que ter soft skills, né? E aí, mas eu selecionei ele por meio de uma seleção só de algoritmo. Então, eu acho que é muito isso que você acabou de falar. A gente precisa, usar a ferramenta, que eu acho fundamental, mas ela não pode ser essencial, né? Porque essencial é o ser humano que está vindo para esse papo, né? Ela tem que ser uma ferramenta de apoio. Ela tem que apoiar para a gente estruturar melhor os nossos processos, ganhar realmente indicadores e tal, mas jamais a gente vai perder a sensibilidade em relação às pessoas, porque são as pessoas que vão fazer o futuro também, né? A construção do futuro ela vai ser suprida por uma ajuda em facilidades, maiores facilidades, enfim, sim. Mas jamais o olhar humano, a sensibilidade humana, ela vai deixar de ser necessária. Isso eu não acredito. Eu tenho a crença de que as empresas, inclusive, elas têm que ter consciência de que nunca ela vai substituir o ser humano exclusivamente por tecnologia. E se a empresa ela tem essa mentalidade, eu falo o seguinte, ela tem que olhar lá na frente e ver quem que vai ser o cliente dela lá na frente? Vai ser o ser humano ou ela pretende vender para a inteligência artificial, para o metaverso? O que ela pretende? Então, sempre vai ter gente envolvida, né? Sempre vai ter o ser humano envolvido. Então não pode falar vai ser só algoritmo, só inteligência artificial. Realmente tem essa questão humana envolvida e que é complexa, né? Meus amigos, que papo, hein? Nossa, se pudesse aqui eu ficava horas, porque é aquilo que eu estava falando para vocês, eu adoro isso, eu acho que você agregou muito a esse papo. Eu quero te agradecer, mas antes de fazer o agradecimento final, eu queria que você deixasse um papo aí para o pessoal de fora, uma mensagem para aquele que está assistindo a gente, o aluno que está assistindo, o futuro candidato lá da Minerva, né? Ou o próprio gestor que às vezes está te vendo lá, um dos diretores está vendo, fala, deixa eu ver o que o Wellington está falando lá, né? E aí, o que você quer falar pro pessoal lá? Eu queria, acho que primeiramente agradecer aqui, João, pela oportunidade, André também por enriquecer esse bate-papo aqui, foi muito rico, gostei bastante. E para quem está nos assistindo, eu vejo muito como dicas, né, a questão de buscar seu diferencial naquilo que você faz, né? Eu acho que você não dá para ser... Eu costumo até fazer uma analogia com a quantidade de pessoas que a gente tem hoje no mundo. São mais de 8 bilhões de pessoas que a gente tem. E você, no meio dessas 8 bilhões, o que você está fazendo de diferente, né? Você está esperando alguém chegar e bater na sua porta ou você está buscando? Então, a gente precisa se autodesenvolver. Se comparar realmente com outro aluno para você ser o melhor aluno da sala. Se você tem uma nota 9, busca o 10. Se você hoje está numa posição de assistente, busca ser um analista, vai subindo, né? E eu preciso olhar isso para fora. Mas eu não quero subir. Tá tudo bem, mas o que eu posso ser melhor naquilo que eu estou fazendo, então, né? E eu buscar isso, estimular isso dentro de mim como autodesenvolvimento. Eu acho que isso é importante. E uma segunda dica, eu acho que é se antenar o mercado, a tudo isso que está acontecendo. O estudo é diferencial nesse sentido, né? Estudar cada vez mais, se antenar cada vez mais, buscar se conectar com pessoas, fazer networking é muito importante.
Além disso, buscar entender o que a tecnologia ela tá trazendo de benéfico e aquilo que não é benéfico também. Então, fica aí as minhas dicas, tá? Cara, muito obrigado mesmo. Agradeço. Eu acho que o papo foi muito rico. Acho, inclusive, que o pessoal de casa depois deixa mensagem aí, fazendo perguntas aí. A gente pode até trazer de novo o Wellington mais pra frente. Sei que a agenda dele é difícil, mas a gente dá um jeito, né? Pra gente continuar esse papo. E, Moleiro, obrigado, cara. Como sempre, tá aqui pra me dar esse apoio, essa força. Deixa uma mensagem pessoal aí. Queria agradecer por estar aqui mais uma vez, né? Agradecer o Wellington. Eu sabia que ele traria muito conhecimento, muita experiência de mercado aí pra gente. Eu tô ali na academia, né? Mas o Wellington tá ali com mais presença no mercado, vendo o que está acontecendo ali na prática, né? Então eu sabia que seria muito proveitosa aqui a nossa discussão. E o que eu queria deixar como dica é algo que eu já comecei o nosso podcast falando, né? É sempre buscar estar se preparando, sempre buscando novos conhecimentos, buscando estudar, se aperfeiçoar, mas não esquecendo de olhar para algo com bastante carinho, com bastante atenção. Sou um ótimo técnico, aprendi, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, mas e eu enquanto pessoa? E o meu comportamento enquanto ser humano? Porque o Wellington disse aqui, o Minerva, que as empresas que ele trabalhou, o que elas buscam? 70% é o quê? Comportamental. Então não deixar de olhar, não é só se preparar, é também não esquecer de olhar para dentro de si e ver como que eu me comporto, como que eu sou enquanto ser humano. Porque eu enquanto ser humano, enquanto eu vou me refletir lá dentro da empresa enquanto profissional. Então essa é a dica que eu deixo aí para quem está nos ouvindo. Valeu, obrigado mesmo. João, posso fazer um adendo? Lógico que você por pode. Por favor. Até deixar aqui para quem está nos assistindo, né? A gente tem uma página, um portal de carreiras dentro da Minerva. Então, o site da Minerva, minervafoods.com.br, tem o portal de carreiras lá, o nosso Instagram, sim, também, Minerva Foods Oficial. A gente sempre divulga as posições, a gente está atrás de gente boa, gente com energia. Então, você aluno que quer fazer estágio, que quer ser trainee, ou profissionais, né, do mercado que estão aqui em Barretos, enfim, procurem a gente lá que a gente tem oportunidade para muita gente boa aí no mercado. Valeu, tá bom? Ótimo, excelente dica essa, né? Pessoal, que papo de hoje, hein? Então, a mensagem, né? Eu gosto sempre de fazer essa mensagem final, porque eu acho que é importante para a gente poder fazer um resumo de tudo que aconteceu aqui. Primeira coisa que acontece é com você. Eu acho que já ficou a dica. Se você não souber o que você quer, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Uma coisa é você ter o sonho de trabalhar em qualquer tipo de empresa do mundo. Mas se você não tiver claro quais são os passos que você vai ter que desenvolver para chegar até lá, não vai ser a empresa que vai bater na sua porta e dizer, vem trabalhar aqui com a gente. Então, primeiro entenda, é necessário o teu engajamento e envolvimento para conseguir chegar onde quer que você queira. Estudar é fundamental. Procurar pessoas, Faculdade Barretos, que vai te ajudar muito a desenvolver nesse caminho. Segunda coisa, continuar estudando, pessoal, porque você sempre vai poder desenvolver cada vez mais e alcançar novos padrões, não só no trabalho, mas pessoal. Quanto mais você estuda, mais você vai abrir o seu campo, o seu horizonte para entender melhor as coisas que estão acontecendo aqui dentro. E no futuro, o mercado de trabalho vai ter muita tecnologia. E se você não entender essa tecnologia, como que você vai poder agregar valor? E não é ficar o dia inteiro nas redes sociais, não. É realmente entender como isso funciona e como pode ser uma ferramenta para o teu trabalho, uma ferramenta para o teu desenvolvimento pessoal e não algo que vai te fazer passar o tempo todo da tua vida usando de prazeres momentâneos ali, tá? Eu acho que essa é a dica. Você pode ter um campo na tua vida, mas vai depender exclusivamente dessa tua força de vontade para alcançar e chegar até lá. Mais uma vez, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui ouvindo a gente. Deixa a mensagem, curte aí o nosso podcast, compartilhe com as pessoas e logo a gente vai ter um podcast novo para vocês. Obrigado, pessoal. Até o próximo.